O governo federal vai na contramão dos estados e reduz o gasto com segurança. Cadê a Natuza para se preocupar? Ai, estou preocupada. Ai, o governo reduziu os gastos de segurança pública no momento desse. Por que não está preocupada? Cadê a preocupação da Natuza? Ou preocupação, ou a grande preocupação dela é com a opinião do Flávio sobre a caixinha eletrônica. Felipe, bem, meu amigo, é bom tê-lo aqui conosco para poder falar o que isso significa, porque eu estive agora há pouco tempo nos Estados Unidos, que a Natuza está preocupada com os Estados Unidos, e no município onde eu estive, eles gastam 1/3, 33% do orçamento é com segurança pública. Sobretudo os homens, os operadores da segurança pública. Você que já esteve tanto na ponta quanto na gestão dos recursos que trabalham para proteger a sociedade. Essa redução de gastos, nesse momento, ela impacta na vida do cidadão? A Natuza tinha que se preocupar? Bom, Darcy, com certeza tinha que se preocupar e se pronunciar, mas a gente vê justamente o contrário, né? A gente vê que boa parte da imprensa, quando é para demonizar o trabalho da polícia, das forças de segurança, eles vêm com toda a força, criando falsas narrativas, criando matérias mentirosas, enfim, toda a sorte de desinformação e prestando, na verdade, um desserviço para a sociedade. Só que, na verdade, a gente vê que o governo federal, o atual governo federal, é um governo, no mínimo, vou falar aqui no mínimo, para dizer o mínimo, completamente desconectado da realidade no que tange ao combate ao crime organizado no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. Nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro nós temos grandes facções criminosas, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, as milícias, facções criminosas que também têm um acordo ali logístico e operacional com o PCC. O Comando Vermelho já está em cerca de 25 estados do país, atuando também em conjunto ali com o PCC, disputando território com outras facções. E nós verificamos uma total falta de apoio do governo federal aqui com as forças de segurança do Rio de Janeiro. Eu digo Rio de Janeiro porque tudo que acontece aqui reverbera em todo o país. Nos últimos, de 2020 para cá, quando nós tivemos uma decisão judicial que restringiu e limitou as operações policiais, o cenário do crime organizado mudou completamente no Rio de Janeiro e isso ecoou, escalou para todo o Brasil. Então, essa questão do domínio territorial, a exploração econômica do território com as facções antes, elas só vendiam droga e fomentavam os roubos, roubo de veículos e roubo de carga. Elas passaram o quê? A dominar o território para explorar esse território economicamente, principalmente na questão da exploração dos serviços públicos que são que toda a população precisa. Água, luz, internet, gás, transporte alternativo, construção irregular. Recentemente, até uma operação da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro combateu a exploração da farinha que é feita para o pãozinho francês do trabalhador. Então, a gente vê que hoje o Estado brasileiro não tem mais soberania nesses locais. Só aqui no Rio de Janeiro são 1.900 favelas, cerca de 2 milhões de pessoas. No Brasil inteiro, nós temos cerca de 30% do território e cerca de 60 milhões de pessoas que são afetadas diretamente por domínio territorial de facções criminosas e o Estado, o governo federal, a União, não tem o menor controle dessas áreas, não tem a questão de soberania nessas áreas. Então, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo pôde acompanhar aquela operação no Complexo da Penha no ano passado, 28 de outubro do ano passado. A Operação Contenção foi uma operação que foi idealizada por mim, inclusive, e que 117 narcoterroristas foram neutralizados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar e tivemos 5 heróis, esses sim, verdadeiros heróis, 5 policiais civis e militares que morreram, deram a vida e vários outros policiais que foram feridos nessa operação. Só que essa operação
Na verdade, não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. O que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro já não tem mais uma conotação de segurança pública. Nós vivemos aqui uma questão de segurança nacional, de soberania nacional. Nessas 1.900 favelas que nós temos aqui, não há mais qualquer soberania do Estado. Quem tem o total domínio desses territórios é o crime organizado ultraviolento e não as forças de segurança e nem o Estado. E aí, eu, como secretário de Polícia Civil, nós tivemos uma grande participação nessa questão do reconhecimento do Comando Vermelho e do PCC como grupos terroristas. A Polícia Civil já tinha detectado investigações nossas e nós trocamos muitas informações com o consulado americano aqui no Rio de Janeiro, informações de inteligência, segundo as quais o próprio Comando Vermelho já estava tendo negócios com grupos terroristas como Al-Qaeda, Hezbollah, enfim, entre outros grupos, e justamente nessa questão do dinheiro, da lavagem do dinheiro, tirando os recursos daqui e mandando para o exterior. Então, todas essas informações foram compartilhadas pelos canais corretos de inteligência, e aí, por meio aqui da Secretaria de Segurança, nós compilamos todas essas informações num relatório que foi entregue ao governo americano. E quando o senador Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos, né, e teve o reconhecimento dos Estados Unidos, infelizmente, tivemos que ter um outro país, né, para reconhecer isso, e não o próprio governo brasileiro, para reconhecer o óbvio, que essas facções são sim grupos terroristas, mas o nosso relatório, o trabalho da Polícia Civil contribuiu bastante para que tivéssemos esse reconhecimento. E isso aí no futuro certamente vai ajudar muito as forças de segurança no que tange essa questão da asfixia financeira. Todo mundo fala, a polícia tem que ter inteligência, né? A polícia do Rio de Janeiro é truculenta, ela só sabe matar preto, pobre, favelado, ou seja, um monte de besteira, um monte de falsas narrativas, principalmente difundidas, né, por parte da imprensa, como vocês muito bem falaram aí, em vários temas, inclusive na segurança pública, mas eles não dizem que, por exemplo, nessa operação contenção, que é uma operação contínua com várias fases, o maior bloqueio de bens, um dos maiores, né, da história do Brasil, no que tange ao combate ao crime organizado, foi feito pela Polícia Civil do Comando Vermelho. 15 bilhões de reais que nós pedimos de bloqueios de bens e valores, inclusive de fintechs, bancos digitais, na Faria Lima, como eles gostam de falar, né? Não, os verdadeiros tubarões do crime não estão nas favelas, estão na Faria Lima. Pois bem, a gente foi lá e bloqueou o dinheiro dessas pessoas. Quando eles dizem, não, quem porta o fuzil também não está só na favela. A maior apreensão de fuzis que nós fizemos não foi no Complexo do Alemão nem no Complexo da Penha. Foi em 2 mansões aqui na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre no Rio de Janeiro. Uma das maiores apreensões de munições que nós fizemos na Operação Contenção, 51 mil munições, nós fizemos numa mansão em São Paulo. Então, justamente essas falsas narrativas que nós temos que combater. Nós temos 2 frentes de combate: o crime organizado propriamente dito, né, e combater também a desinformação, uma guerra de narrativas. E a gente aqui na Polícia Civil, nós fortalecemos muito a nossa assessoria de comunicação justamente nesse combate às falsas narrativas. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.